que todo mundo precisa de dinheiro, nós já estamos cansados de saber e cansados de pensar nele todos os dias, porque todos os dias temos compromissos, necessidades, desejos e assim por diante. Só que a grande questão não é obter dinheiro ou apenas ter dinheiro pela necessidade do dia a dia. O grande detalhe da vida é quando o dinheiro se torna para a gente um Deus e por causa dele a gente acaba tendo um amor demasiado nele, ou uma ganância pelo dinheiro, ou o desejo descontrolado pelo dinheiro. Então, nesse vídeo eu quero ler um versículo bíblico que se encontra na primeira epístola de Timóteo, capítulo 6 e o verso 10. A própria Bíblia diz assim sobre o dinheiro: porque o amor ao dinheiro, ou seja, o desejo descontrolado ao dinheiro, a ganância exacerbada ao dinheiro. Então, olha só, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça pelo dinheiro descontrolado, pela ganância do dinheiro, então nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então, a própria Bíblia diz que o amor ao dinheiro, o desejo descontrolado pelo dinheiro, é a raiz de todos os males. A Bíblia não fala que o dinheiro é o problema. Ter dinheiro é problema. Você trabalhar para conseguir o dinheiro e se manter na sua vida não é problema. Agora, ela deixa muito claro que o amor ao dinheiro, o descontrole pelo dinheiro, e o final do versículo fala: por causa dessa cobiça, muitas pessoas se desviaram da fé e também se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas olha só, então por causa desse ponto específico, ou seja, o amor ao dinheiro, o desejo descontrolado pelo dinheiro, a ganância pelo dinheiro, eu quero colocar 6 coisas interessantes e necessárias no nosso dia a dia em todos os nossos relacionamentos, desde trabalho, família, fé. E aí eu vou pontuar cada um deles. Agora, o grande problema hoje em dia do amor ao dinheiro nas empresas ou para o empresário é que muitas empresas perdem os melhores funcionários por causa do amor ao dinheiro, o desejo descontrolado pelo dinheiro. E aí o que acontece? Muitos empresários, muitos chefes, muitos donos de negócios acabam fazendo o quê? Valorizando o preguiçoso ao invés daquele que trabalha bem. Só que o que trabalha bem muitas vezes é reservado, não é de falar muito. Agora o preguiçoso, ele também fala demais, ele chaveca, ele fala que faz e no final não faz, né? Então, o preguiçoso é complicado quando ele é supervalorizado numa empresa. Outra questão ainda nesse sentido é quando tem aquele trabalhador enrolador. E ele chaveca todo mundo, ele tem uma boa lábia, mas na verdade ele enrola o tempo todo. Então, tanto o funcionário preguiçoso, enrolador e inclusive o mentiroso, e muitos funcionários às vezes pode ter essas 3 características, ele acaba sendo um mau colaborador ou um mau funcionário, enquanto o bom funcionário sofre e paga um preço por isso, principalmente na hora do pagamento. Se o bom funcionário fez o seu trabalho certo e o mau funcionário acabou tendo o mesmo resultado financeiro no final, então para que serve trabalhar bem? A não ser pela sua própria consciência, pelo seu próprio compromisso, pelo seu próprio princípio. Agora, o patrão quer todos os lucros e o bom funcionário fica com aquele salário muitas vezes para se manter durante o mês. E por isso, o amor ao dinheiro dos patrões é a raiz de todos os males dentro da sua empresa. Outro ponto importante que eu coloquei aqui é que o amor descontrolado ao dinheiro faz com que amigos se distanciem, amigos quebrem a sua grande amizade, o tempo de vivência que tinham um com o outro. E a gente vai ver amigos que em certo momento fizeram empréstimos e depois o outro não pagou. Vários e vários anos, meses, muito tempo, e o outro não acabou pagando. Por quê? Confundiu a sua amizade com aquela questão que tinha do seu compromisso de devolver o dinheiro.
seja ela como empréstimo, também como sociedade. Quantas sociedades que muitas vezes amigos querem fazer, só que chega um determinado tempo que acaba acabando a amizade, quebrando aquela amizade pelo fato do que dessa grande questão de um confundir a situação do relacionamento ali do negócio, da empresa. E lembra que muita gente já disse assim, ó, eu parei rapidinho só para te lembrar, para você se inscrever no canal como forma de gratidão pelo nosso trabalho e também deixa o seu like e compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer todo o nosso trabalho e muitas pessoas venham fortalecer o seu império valioso. Um amigo, geralmente ele não vira sócio. Agora, um sócio que chegou do nada, se tornou sócio, esse aí pode virar amigo e o negócio desenvolver bem. E aí, o amor ao dinheiro, o desejo descontrolado pelo dinheiro não vai fazer com que essa amizade se rompa. A terceira característica que eu coloquei é que por causa do amor ao dinheiro, a ganância pelo dinheiro, muitos inocentes morrem. Por que morrem, Maurício? Por causa da corrupção. Quanto dinheiro é desviado, quanto dinheiro é usado de forma errada para benefícios próprios, enquanto muitos inocentes acabam morrendo, acabam perdendo sua vida, acabam tendo uma qualidade de vida necessária, importante, um estilo de vida que seria necessário tanto para ele quanto para sua família e para a sociedade que ele vive. Então, a corrupção, o desvio de dinheiro tem matado muitos inocentes e a gente vê isso constantemente, inclusive no Brasil. Por quê? Quantas pessoas que acabam sofrendo por falta da capacidade da administração pública, capacidade dos políticos em serem honestos, mas eles fazem o quê? Uma corrupção tão grande no nosso país que quantos inocentes acabam morrendo por causa disso. O quarto ponto que eu coloquei aqui também é porque o amor ao dinheiro, o desejo descontrolado pelo dinheiro é a raiz dos males em uma família. Quando a gente vê a família se dividir por causa de bens, por causa de herança, quando o ente querido que tinha aquelas posses morre, o pai de família, aquela pessoa principal da família falece, os que ficarem vivos vão faltar a se matar. Muitos acabam sem se falar, anos e anos sem conversarem, sem comunicação, porque aquele bem que muitas vezes nenhum deles trabalharam para conquistar, para adquirir aquela herança, agora eles fazem de tudo, inclusive brigar um com os outros. E aí é o grande problema. Agora, o que me chama a atenção, pessoal, é o quinto ponto, porque assim, ó, o amor ao dinheiro, ele, conforme a própria Bíblia diz, ele é a raiz dos males mais profundos no coração humano. Por isso que eu coloquei também o desejo descontrolado pelo dinheiro, a ganância sem controle pelo dinheiro é a raiz de todos os males. Porque humanos acabam tirando vantagem de outros humanos. Tem a ver com o primeiro ponto, principalmente ali com as empresas, com os empregadores, com os empresários, mas a gente vê humanos tirando vida de outro por causa de dinheiro ou por causa de alguma posse. Hoje, o grande problema do nosso país, chamado Brasil, é a violência, é o roubo, é o assalto, é o latrocínio. E a gente vê os políticos fazendo de tudo para desviarem dinheiro, fazendo de tudo para que o sistema corrupto seja favorável a eles, mas a população de bem, os seres humanos de bem acabam sofrendo por causa do quê? Por causa do amor ao dinheiro, que é a raiz de todo o mal, na má administração pública, na má administração de um país, na má administração dos políticos de um país, na má administração das leis de um país. E não só o Brasil, acontece também como aqui em Portugal e muitos outros países também, onde há corrupção, onde há desvio de dinheiro, muitos inocentes morrem e muitos seres humanos acabam tirando a vida de outros humanos também. E a gente vê isso constantemente, seres humanos prejudicando outros por causa do dinheiro também. Seres humanos tirando vantagem de outros humanos também. Então, nós estamos agora na era da inteligência artificial, na era dos robôs, os robôs humanoides, inclusive.
Só que ainda assim a gente vê os seres humanos prejudicando outros pelo amor ao dinheiro. Ele merece tudo, o outro não merece. E ele pode ter um monte de bens, mas o outro não merece. Ele tem um direito, ele precisa ter isso e ter aquilo. O outro pouco importa. Então a gente vê seres humanos tirando vantagens constantemente. Se você faz parte do meu grupo, da minha empresa, do meu time, você é lembrado um pouquinho, onde você tem chance aqui de me dar lucro e fazer parte do meu time. Agora, se você estiver no time do outro, você vai ser jogado fora, você vai ser descartado. Não me interessa se você tem conta para pagar, não me interessa como é a sua vida, não me interessa as suas necessidades. O que me interessa é o meu reino, o reino meu humano e materialista. O que me interessa é o amor que eu tenho pelo meu dinheiro. Então, se você é um ser humano e faz parte desse meu grupo, que eu acho que é o meu reino, então você vai ter essa sequência ou essa sequela ou esse benefício pouquinho também, que não é muito, através do meu amor ao dinheiro, o desejo descontrolado do meu dinheiro. E por último, pessoal, o que eu quero comentar também, como eu acabei lendo um versículo bíblico, a última questão que eu vejo o grande problema do amor ao dinheiro e não ter dinheiro de maneira sadia, mas o desejo descontrolado, são os cristãos que acabam fazendo do dinheiro um Deus, o Mamon. Então o próprio Senhor Jesus explicou e ele ensinou também para todos os cristãos que a partir do momento em que o amor ao dinheiro está no topo da nossa vida, o maior objetivo, a gente mata, a gente engana, a gente trapaceia, a gente tira tapete, a gente tira do prato do outro, tira das contas a pagar do outro, o dinheiro passa a ser um Deus para nós. E é tão interessante e tão sério isso, porque é o seguinte: o Deus e Pai de Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas, é como se ele estivesse nesse nível aqui. O ser humano, isso o próprio Senhor Jesus explica, que o ser humano, se ele não tomar cuidado e entrar essa questão do amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, ele vive tanto para esse dinheiro equivocado, que ele pode fazer do dinheiro um Deus. Jamais o dinheiro vai estar em pé de igualdade com o Deus Criador, mas o ser humano pode fazer com que o dinheiro seja tudo na vida dele e não o Deus verdadeiro. Por isso que Jesus disse que o único Deus capaz de se tornar um Deus para o ser humano é o dinheiro. E aí a gente entende, finalizando esse versículo, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Dentro desses 6 pontos aqui, quem você já percebeu ao seu redor que passa por alguma situação dessa aqui? Comenta aí, deixa nos comentários, aproveita e compartilha esse vídeo para alguém que você sabe que vai ser importante e nos ajuda também se inscrevendo no canal, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.